Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Com alegria estou de volta hoje, ao vivo aqui no Momento Zen, na Rádio Mundial, para conversar com você sobre a vida e a morte. E sempre começo fazendo esse refúgio, abrigo nas três joias, que é Buda, Dharma e Sangha. Buda, o ser iluminado, Dharma, a lei verdadeira, e Sangha, a comunidade, as pessoas que praticam o Dharma de Buda. E você que me ouve faz parte dessa Sangha e, portanto, é uma joia preciosa. Cada membro da Sangha, cada pessoa que facilita, que se interessa pelos ensinamentos do Dharma de Buda, são parte desta Sangha, desta comunidade de pessoas. Eu quero lembrar o seguinte, hoje o Nilo me disse, ficou faltando a semana passada, as semanas retrasadas, o Maurício me pediu sobre, que ele viu num livro 108 contos, sobre um monge que estava com medo da morte. E o mestre recomendou que ele fizesse zazen, em vez de ficar pensando na morte. E a pergunta de Maurício é, o medo da morte é apego à vida? É o medo do desconhecido, na verdade, né? Nós criamos uma sensação de que há uma diferença entre a vida e a morte, que uma se opõe à outra. Mas quando nós respeitamos a morte e sem apego e sem aversão adentramos os diferentes universos, é muito macio. Eu hoje fiz o serviço fúnebre para um discípulo meu chamado Andio Palumbo. Ele era um monge, ele foi um grande artista plástico, designer, teve várias profissões na vida, como jornalista, uma pessoa que tinha uma visão muito para frente da sua época, e ele morreu com 55 anos. Ele, há 2 anos atrás, ele fez uma coisa que se chama testamento vital. Ele deixou por escrito tudo o que ele queria que se fizesse caso ele morresse, ou caso ele estivesse impossibilitado de tomar decisões sobre o final da sua vida. Isso é uma coisa importante, que nós possamos ter essa decisão e não deixar para que nossos parentes, médicos tenham. Então, uma das coisas que ele pediu, ele foi doente durante muitos anos. Não é que ele tivesse obsessão pela morte, porque há pessoas que são assim, né? Eu quero pensar na minha morte, como vai ser, e só fala da morte e não fala da vida. Não é isto. Ele foi doente toda a sua vida e sempre esperava, qualquer momento podia morrer. Mas há 2 anos atrás ele começou a perceber que o fim estava mais próximo, que o corpo estava mais frágil. E ele deixou esse testamento vital dizendo, eu não quero morrer no hospital, eu não quero ser entubado, eu não quero que façam certos procedimentos após a minha morte, eu quero que a monja Coen, ele era meu discípulo, oficie todas as cerimônias fúnebres. Ele escolheu a fotografia, que era um autorretrato, era um desenho que ele fez, que fosse a fotografia do seu velório, que fosse vestido como monge, que tivesse o seu pequeno manto de monge e que tivesse um óculos 3D. É interessante porque a mãe dele dizia assim, por que o óculos 3D? Não era uma brincadeira, é uma capacidade de visão diferenciada. O que eu vou ver na morte? O que eu vou encontrar na morte, né? É o simbólico daquele está dizendo. Eu posso ter uma visão 3D da morte, muito próxima, né? Muito em mim. E ele pediu que tivesse apenas uma corbeia de flores vermelhas, na qual ele pediu que escrevesse o seguinte, a vida é um quack. E os amigos dele, pediu que todos os amigos viessem, que a gente divulgasse em todos os meios de comunicação, e todos foram. Ontem à noite foi o velório, hoje de manhã foi o serviço fúnebre, e depois ele foi levado ao crematório como pediu. E o templo ficou lotado, o velório foi lá no meu templo, e o templo ficou lotado de amigos e amigas, pessoas de toda parte, lembrando-se com alegria dele. E montado exatamente como ele queria, com muitas velas, com muito incenso, com muitas pessoas. Então a morte não é uma coisa para nós temermos, porque não adianta você temer muito, porque quando chegar a hora vai. Você queira ou não queira, o nosso corpo, o nosso sistema tem um limite. E quando chega neste limite, ele desliga.
Então, nós não podemos ser a favor ou contra, gosto ou não gosto da morte. Ela é o processo natural da vida humana. Todos que nascem morrem. Buda, no seu último sermão, ele dizia isso. Não se lastimem. Tudo que começa um dia termina. Mesmo que o nosso encontro fosse mais longo, um dia terminaria. E é interessante que Buda fala, né? Ele tinha 80 anos, estava idoso, estava adoentado também, e ele diz o seguinte: façam do Dharma, dos ensinamentos, o seu mestre, e eu vivo para sempre. Então, pessoas que têm medo da morte, outros têm medo da vida. Não querem viver, querem se esconder. Não existe a síndrome do pânico, não é um pouco isto? Não quero sair de casa, é perigoso, talvez eu morra, meu batimento cardíaco ficou acelerado. E quantas pessoas com síndrome do pânico não correm para os hospitais, certos que estão morrendo, chega lá não está morrendo nada. Está tudo normal. Percebe? É o medo da vida, não é o medo da morte. Então a gente tem que prestar atenção que fala que o maior presente que se dá é o não medo. E esse não medo é dado através do contato com o que a gente chama sabedoria perfeita. Encontrar a compreensão clara de quem somos, o que é vida, o que é morte. Um dos textos principais do nosso fundador do século XIII, ele dizia assim: o ser humano precisa entender o que é vida-morte. Não em oposição, não vida e morte, mas vida-morte, como esses grandes parceiros que trabalham juntos, como o dia e a noite, como o frio e o calor, que se alternam naturalmente. E a percepção de que não há nada fixo, nada permanente neste mundo, mas que tudo está interligado, interconectado. Então, morrer não significa que tudo acaba, mas também para nós budistas não significa que tem uma alma eterna que continua, mas existe um espírito que transmigra, um espírito que se transforma, como se transformou durante a vida, também durante o processo da morte. E por isso, durante 49 dias, nós fazemos orações. De 7 em 7 dias, para que esse espírito vá para a luz infinita, que vá para a energia pura, que não precise ficar repassando de novo por coisas e experiências que já deveria e poderia terminar. E com o monge, principalmente, que foram as preces que eu fiz e que continuarei fazendo durante até os 49 dias se completem, é que ele, tendo tido a oportunidade de se tornar um monástico, de entregar a sua vida aos ensinamentos de Buda, que esteja protegido e abençoado por todos os seres de luz e que os reencontre e com eles vá para essa luz infinita. Então, isso é um pouquinho para falar do Maurício, que o medo da morte não é bem apego à vida, né? É medo da mudança, da transformação, de alguma coisa que nós não temos certeza do que é. Por mais que nos digam o que é a morte, nós vamos ter que encará-la nós mesmos. E geralmente vamos sozinhos. E a única coisa que nós levamos é o karma que nós produzimos. As nossas tendências, os nossos vícios, os nossos hábitos. Por isso que a gente diz, produza karma positivo. Seja uma pessoa boa, faça o bem, pensando sempre no bem de todos os seres. E você vai ver que quando chegar o seu momento da morte, você pode ir tranquilo, porque cumpriu a sua missão, fez o seu melhor, não ficou em dívida com nada nem com ninguém, porque viveu com plenitude. E é isso um pouco que a gente falou desse monge chamado Ângelo Paulumbo, de nome Anjo, Daichi Anjo, que viveu com plenitude. E outra pergunta é uma pessoa, Tati, que perguntou se eu podia apresentar a ela um koan. Eu tenho um livro que se chama 108 Contos e Parábolas Orientais, que tem 108 koans, Tati. Você pode escolher um deles. Abra o livro de repente e fala, bom, este aqui eu vou me aprofundar. E se tiver dúvidas, você pode me escrever para zendobrasil@gmail.com zendobrasil@gmail.com e diga, eu sou a Tati, da Rádio Mundial,
e estou fazendo uma pergunta sobre o koan tal, que eu não estou entendendo isto, eu entendi isso, a minha compreensão é correta, porque estudar um koan é isto. Não adianta você querer estudar sozinho, você precisa estudar um koan com orientação de um professor. Então, se Tati me pede um koan, eu acredito que você, Tati, já tem a capacidade de meditar com tranquilidade, que consegue ficar meditando pelo menos 30 minutos e que a sua meditação você segue a respiração, já encontra um estado de tranquilidade, e então nós podemos agora usar um koan, essa pergunta que não é lógica e que você vai ter que ir além da mente lógica para entrar em contato com o que a gente chama a essência do ser. Escolha um deles e me escreva e me diga, ou telefone aqui para o templo, ou mande uma mensagem no Facebook quando estamos ao vivo, para que eu possa acompanhar um pouco você, Tati. Porque koan a gente estuda com o professor, não é sozinha. Muito bem, Nilo, você tem alguma coisa aí? Boa noite. Sim, são vários os comentários. E a Mônica, por exemplo, de Porto Alegre, ela pergunta, ela diz assim, já morri emocionalmente muitas vezes, sim, mas ainda não descobri o motivo da retomada. Seria como se as coisas simplesmente acontecessem sem explicação. Gostaria de uma palavra a respeito. Nós morremos para os nossos sonhos, para as nossas ilusões, as nossas delusões. E a vida é mais do que isto. A vida é muito mais do que aquilo que nós imaginamos e que nós projetamos. Ela é o real. Então, por que a gente retorna? A gente, na verdade, vai em direção ao verdadeiro. Podemos criar fantasias, ilusões, sonhos, delusões, acredito no sonho que eu criei, mas a realidade vem e nos bate de frente. Aí você fala, puxa, perdi, morri, tudo que eu era, que eu pensava, desapareceu, mas o que é que continua? Isso é o seu eu verdadeiro, porque não é o que você imaginou, o que você pensou. A essência do ser está vivo e nós temos uma capacidade de resiliência. Essa é uma palavra que eu aprendi há alguns anos atrás e que gosto muito. Resiliência, capacidade de você suporta aquilo que parece insuportável e você continua viva, forte e você cria um novo projeto. Dentro da psicologia, psicanálise, se fala que o eu ideal está sempre se renovando. Porque é um eu ideal. Então, os seus ideais, na hora que eles são completados ou não, um outro ideal surge. E essa é a beleza da vida, a beleza da vida humana. O que mais, Nilo? Bom, voltou o assunto reencarnação, a Sim. gente já tratou e tal, a senhora já falou, mas a Márcia pergunta se o budismo acredita ou não em reencarnação. Enquanto a monja Eixum sugere que a senhora fale sobre o verso da morte. Muito bem. A monja Eixum está no Rio de Janeiro. Ela agora mora numa cidade do interior do Rio. E ela fala sobre o poema da morte. Eu não sei bem qual é o poema da morte que ela quer dizer, mas nós temos um poema no final dos dias que diz: vida, morte é de suprema importância, tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde, cada um de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice esta vida. E isto é uma coisa que esse monge que faleceu, que hoje foi para o crematório, que chama Anjo Palumbo, sempre fez. Ele apreciou cada instante da sua vida, com dificuldades, com dores, com problemas físicos, com necessidades financeiras. Ele não era uma pessoa que reclamasse e resmungasse muito. Se ele reclamava, ele criava causas e condições para criar alguma coisa, porque era um grande artista. Então isso é importante para nós. Não desperdiçar a vida é não ficar reclamando e resmungando. Eu não tenho o suficiente, não gostam de mim, se ninguém gosta de mim, ninguém se importa, eu não consigo pagar minhas contas. Tem pessoas que só reclamam. Não consegue? Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa? Faz tricô, faz crochê, faz massagem, faz comida, vai limpar a casa de alguém. Tenha a humildade de procurar um trabalho com o qual você possa cumprir as suas obrigações e não ter falta. Imagine que bom que você pode pagar suas contas, por exemplo, né? Tem gente que não pode pagar, que nem conta tem. Então, começar a agradecer as coisas que tem na vida, em vez de ficar reclamando tanto. Isso chama não desperdiçar e apreciar a vida. Reencarnação
que é uma recorrente, existem várias tradições budistas. O budismo tibetano, que não é o meu budismo, o Zen budismo, o budismo tibetano é todo reencarnacionista. Sua Santidade, o 14º Dalai Lama, é considerado a reencarnação do Dalai Lama anterior a ele. Então, nós estamos falando de um budismo que é reencarnacionista. O budismo japonês, ele não fala de reencarnação, ele fala de renascimento. Que conforme o karma que nós criamos na nossa vida, a tentação de renascer em alguma coisa que dê continuidade a isto é muito grande. Mas não é bem um destino fixo e fechado. Existe um elemento de transformação que pode ser criado tanto pelas orações daqueles que fazem quando a pessoa morre, ou quanto o último momento seu na hora de morrer, se você teve um momento auspicioso de não reclamar, de não resmungar, de se entregar ao sagrado. Quem você chama na hora da morte? Quem que você quer que acompanhe você? Eu estive com o Anjo Palumbo na noite anterior ao seu falecimento, algumas horas antes dele morrer, e eu fiz para ele a invocação de todos os Budas e Bodhisattvas e disse a ele que os seres de luz, seres iluminados e benfazejos o acompanhassem nessa viagem. E foi muito bonito, ele estava com os olhos bem abertos, olhando bem para mim, e de repente o quarto ficou cheio de luz. Então eu sei, e ele sabia, que ele estava acompanhado por aqueles que foi a escolha religiosa dele, a escolha espiritual dele, e que esses seres espirituais o acompanharam e o acompanham até 49 dias na sua viagem. Então nós precisamos saber a quem nós entregamos, a quem nós pedimos apoio nessa viagem, que é a viagem da morte. E assim o seu renascimento, a tentação dessa nova vida vai ser de acordo com aquilo que eram seus vícios, seus hábitos, suas coisas boas, não só coisas más. Mas imagine que existe um grupo que se chamou Arakan do Não Retorno, que você foi tão bom nesta vida, que você entendeu tudo que você tinha para entender aqui, que não precisa nascer de novo. Aprendeu a lição, está pronto, pode ir para a luz infinita. Retorna para a luz infinita, para a origem. O começo, o meio e o fim. Alfa e ômega. É possível isso. O que mais? Bom, você recebeu uma linda mensagem de Königstein, na Alemanha. Depois é bastante longa, depois eu vou lhe repassar. O Adriano e a Silvana estão preocupados, querendo saber como... Um quer saber se tem cursos introdutórios sobre o Zen budismo no templo. Sim. E a Silvana mora no interior do Paraná e ela não tem onde praticar por lá. Ela queria saber como ela poderia começar. Então, duas coisas. Nós iniciamos um curso de introdução ao Zen budismo. Cada semestre há vagas lotadas. Não podemos receber mais ninguém. Agradecemos o seu interesse. Se realmente está interessado, vai começar depois do carnaval ano que vem. Então, a partir de janeiro, fevereiro, você entra em contato com o nosso site, com o nosso e-mail, zendobrasil.org.br ou zendobrasil@gmail.com, e você pode se inscrever para um curso que começa só o ano que vem. O curso leva 4, 5 meses no máximo, são umas 16, 20 aulas no máximo, chama Curso de Introdução ao Zen Budismo. Amanhã à noite vai ter a segunda aula e já está lotado, então é impossível na comunidade. Quem mora longe, nós temos um curso online, você pode encontrar isso no meu site também, monjacoen.com.br ou no zendobrasil.org.br. Então esses cursos online à distância é possível e acompanhada por um monge. Então você vai ter que fazer práticas em casa, você vai ter que escrever um relatório e o monge vai responder ao seu relatório, suas perguntas, suas dúvidas. Então é o que nós temos no momento. A gente está programando ter curso online ao vivo, que é a maneira que a pessoa, na hora que tem aula na comunidade, assim como esse programa agora entra no Facebook ao vivo, a gente tem condições de passar isso ao vivo para você que mora longe, que mora distante, que mora na Alemanha, que mora na Suécia, que mora no Japão, que mora no Canadá. Eu tenho recebido pessoas de toda parte do mundo agradecendo a Rádio Mundial, agradecendo o Momento Zen, essa doçura de saber que os ensinamentos de Buda, que não são meus, eu apenas transmito, estão beneficiando pessoas.
Nossa, tem gente que chega para mim e diz: monge, eu queria me suicidar. Eu peguei, ouvi a sua voz e aquilo me fez mudar de ideia. E eu digo a você, não tenha pressa. Morrer, todos iremos morrer. Não se apresse. Deixe que o momento natural chegue. Enquanto isso, aprecie. Aprecie cada momento breve da vida. Com alegrias, tristezas, dores, perdas, ganhos. É uma beleza a gente poder viver como ser humano nesta época em que estamos vivendo, de grandes transformações. Uma época axial de grandes mudanças. Diga, Nilo, tem mais alguém? Sim, a Fátima lembra que hoje é lua cheia. Isto. E a Heloísa também disse que inclusive já fez a oração da lua cheia dela hoje, a oração do arrependimento. E eu acho que então a gente poderia... Vamos terminar fazendo então o arrependimento, que é uma coisa importante. Eu, antes de fazer isso, eu deixei o meu jornalzinho aqui na Rádio Mundial. Às vezes alguém passa por aqui na Avenida Paulista 2200, no primeiro andar, tem jornalzinho meu aqui que vocês podem retirar. E também lembrar que o livro O Sofrimento é Opcional foi lançado aqui em São Paulo, vai ser lançado em Salvador. Vou estar aí em Salvador agora dias 11, 12 e 13, que vai ser o próximo final de semana. Espero vocês em Salvador. E, para terminar, vamos colocar as mãos palma com palma e repitam depois de mim. Todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva, ignorância, sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora, de tudo, eu me arrependo. Tendo feito arrependimento, entra no nível da grande pureza. Esta é a força do arrependimento. Arrependimento é perceber as nossas falhas, as nossas inseguranças, os nossos medos e corrigi-los através da sabedoria perfeita, da compreensão clara dos ensinamentos de Buda, que são os ensinamentos da verdade. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.